Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhores e senhoritas. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenizia Freire, a disciplina é História, tá? E o que a gente vai fazer é só... Essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, que a gente vai fazer a complementação do capítulo 7, que fala sobre mitologias africanas. Né? A gente já tinha falado sobre as origens da diversidade, religião Banta, religião Yorubá, e agora, só para finalizar, a gente tem a parte sobre a influência das religiões africanas no Brasil. Como vocês sabem, a partir do momento que os negros africanos que foram escravizados e trazidos para cá, para o Brasil, eles, claro, buscaram uma forma de conseguir professar a sua fé, buscaram uma forma de continuar cultuando seus deuses, continuar fazendo as suas orações, respeitando a sua cultura, a sua religiosidade. Mas aqui no Brasil, mesmo com toda a perseguição que eles sofreram por parte dos portugueses, que eram, claro, católicos, cristãos, então eles tentaram, durante todo o tempo do Brasil colônia, eles tentaram empurrar a sua religiosidade como sendo algo único em cima dos africanos. E só que ainda assim eles tentaram manter as suas tradições que trouxeram de lá da África, né? Aí apenas a página 68, tá? Que aí a próxima aula já vai ser uma atividade que vocês vão fazer na aula de amanhã, né? Mas aqui então a gente vai ter o seguinte, lá na página 68. Muitas religiões africanas influenciaram a cultura brasileira. Isso está diretamente relacionado à permanência da escravidão e à migração forçada de milhões de africanos por muitos séculos para o Brasil, entre eles, sobretudo, bantus e iorubás. Eles foram os principais povos que acabaram vindo para o Brasil através dessa migração forçada, através dessa escravização, né? E aqui permanecendo, claro, desde 1500, 1500 e pouquinho, quando eles começaram a ser trazidos para cá, nos navios negreiros, né? Sequestrados, escravizados e trazidos para cá à força para o país, eles buscaram manter, de alguma forma, a sua religiosidade, né? Então, existem muitos registros de práticas religiosas africanas no Brasil entre os séculos XVI e XIX. As autoridades portuguesas temiam essas práticas chamadas por elas, de calundus, e agiam para reprimir aqueles que as realizavam. É interessante até a gente falar desse termo calundu, porque eu não sei exatamente aqui em Aracaju como é que vocês fazem, mas lá na Bahia, lá em Salvador pelo menos, quando uma criança começava a fazer birra, fazer aquelas provocações, aquelas coisas de criança, né? Perturbar dentro de casa e tal, e fazer birra, e de repente quando era colocada de castigo, elas começavam a fechar a cara e ficava revoltada e tal. E a gente tinha o costume de falar assim, porque fulano tá de calundu, tá fazendo birra. A criança tá lá de cara fechada, fazendo calundu, porque foi colocada de castigo, né? E aqui, quando a gente fala sobre que as autoridades portuguesas temiam essas práticas chamadas por elas de calundu, e agiam para reprimir aqueles que a realizavam, a gente traz um pouco essa ideia do que do que se tornou a expressão calundu para a gente aqui no século XX, século XXI, né? Porque as autoridades portuguesas acabavam enxergando aquilo ali como como algo ruim, exatamente, como uma forma de você
querer, inclusive, muitas vezes, confrontar a própria autoridade portuguesa. Né? A partir do momento que você se junta para poder tentar colocar em prática aquilo que você acredita, as autoridades portuguesas enxergavam aquilo como uma afronta, né? Afronta aos interesses deles, uma afronta à religiosidade deles. Então, essa coisa da criança acabar fazendo esse tipo de coisa também, né? De confrontar, de afrontar os pais e aí ser posta de castigo, dá para fazer alguma ligação com essa ideia que as autoridades portuguesas acabavam discutindo em relação aos africanos. Né? E pronto. Diante das inúmeras violências que marcaram as relações escravistas, desculpa, as práticas religiosas eram importantes instrumentos de resistência. Por meio delas, os africanos mantinham os vínculos entre si e com suas culturas de origem, bem como lidavam com a violência física que sofriam. Por isso, era comum a realização de rituais de cura de doenças e ferimentos, além daqueles que visavam proteger seus praticantes ou mesmo prejudicar os senhores de escravos. E aí a gente vê o seguinte, quando a gente fala sobre ser um importante instrumento de resistência, a gente tem que levar em consideração que nesse período da escravidão acabou ocorrendo o seguinte, eu já tinha até falado isso em aulas anteriores, em que se pegavam pessoas, né, habitantes de diversos povos diferentes, de culturas diferentes dentro da África, e quando eram trazidos aqui para o Brasil, eles misturavam todo mundo nos navios negreiros e davam preferência, inclusive, de chegar e enviar, por exemplo, para os senhores de engenho, aqueles escravos que não tinham contato entre si, que não se conheciam, ou que simplesmente eram de culturas diferentes, de línguas, de idiomas diferentes, porque isso iria dificultar a possibilidade de resistência. Afinal de contas, a partir do momento que você consegue dialogar entre si, entre aquelas pessoas ali, acaba sendo muito mais fácil você juntar essas pessoas para poder confrontar a autoridade, confrontar o senhor de engenho. Então, se você mistura pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, vai ficar muito mais difícil eles se compreenderem, eles dialogarem entre si, pelo menos no início. Né? Algumas vezes colocavam, inclusive, pessoas cujas comunidades, cujas tribos, cujos povos eram inimigos. E aí acabava indo todo mundo para o mesmo lugar, né? Para dentro do mesmo saco. Só que algumas vezes, por conta da religião Banto, da religião Yorubá, ela ter se espalhado por boa parte da África, a fé deles, a religiosidade deles, mesmo sendo de culturas diferentes, eles professavam a mesma fé. É como a gente dizer, por exemplo, que a ideia do catolicismo, do cristianismo, aliás, existente na Europa, trazida para o Brasil e tudo, tipo, ainda que haja algumas diferenças, eles conseguem ter essa compreensão de que a ideia de Cristo como sendo um ser único, né? Mesmo que haja vertentes religiosas ali, outras vertentes religiosas ali. Então, essas práticas religiosas para os povos africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil acabaram sendo um instrumento de resistência, porque era uma forma que eles tinham de tentar se tranquilizar um pouco, de tentar se afastar um pouco daquela realidade absurda que eles sofriam, dos maus tratos, das torturas, dos trabalhos forçados. Então, o momento que eles tinham para poder relaxar, digamos assim, era quando eles estavam em contato com a sua religiosidade. É quando eles estavam em contato com a crença deles. E aí, novamente, fazendo uma comparação com outras religiões. Geralmente, quando a pessoa está angustiada, quando a pessoa está passando por alguma situação
ruim dentro da vida dela, o que é que ela busca fazer? Ela busca se ligar mais forte à sua fé. Então, frequentar mais a igreja, fazer mais orações, acender mais as suas velas, tentar se prender à ideia da religião justamente para poder se sentir mais reconfortada. Então, era justamente o que essas pessoas, o que esses negros africanos escravizados, eles fizeram quando tinham a oportunidade de praticar a sua fé. Então, eles mantinham esses vínculos entre si, com suas culturas de origem, e aí lidando dessa forma com a violência física que eles acabavam sofrendo, né? E aí dessa violência física, a realização dos rituais de cura, de doenças, de ferimentos, como a religiosidade africana sempre foi muito ligada aos elementos da natureza, as folhas, as práticas de cura através das folhas, que eram o medicamento que eles tinham disponível para eles. Então, dentro desses rituais, eles praticavam essa ideia do curandeirismo, da cura através dos elementos que a natureza fornece, das folhas, né? Ao longo do tempo, as diferentes crenças religiosas africanas foram se misturando às crenças indígenas e elementos do catolicismo. E aí também a gente já vai para um outro momento que a gente conversou sobre história assim, por exemplo, quando os povos bantus eles começaram a partir dali da região de Camarões, da Nigéria, eles começaram a adentrar nesse território mais para o sul, para o centro, para o sul da África, e eles foram levando parte da sua cultura e, ao encontrarem culturas diferentes, foram se agregando, né? Em cada local que ia, levava um pouco de sua cultura e juntava com aquela cultura que era local. Então, fazendo surgir uma nova realidade cultural, né? E aí aqui acaba acontecendo a mesma coisa também, só que ligado à religiosidade, né? As religiões africanas, as crenças religiosas africanas, com as crenças indígenas e alguns elementos também do catolicismo que acabaram sendo enxergados como positivos. E aí deram origem às religiões afro-brasileiras, como o próprio candomblé. Essa crença se organizou pelo culto aos orixás dos povos iorubás. Então, os orixás que a gente conhece hoje, dentro do candomblé, vieram desses cultos dos iorubás. E teve influências de outros povos africanos, como o culto aos vudus, dos povos Fons, africanos que viviam nos atuais territórios do Benin e Togo, lá na África. E há também o candomblé de raiz banto, como chamado candomblé de Angola. A gente vai encontrar algumas dessas vertentes. Desculpa. A gente vai encontrar algumas dessas vertentes, como eu falei. Existem troncos diferentes, existe um único tronco na África, e a partir daí, a partir desse processo de conquista de novos territórios, você vai juntando diversas culturas diferentes. E aí depois você traz essas culturas diferentes para cá para o Brasil, junta com novas outras culturas, e aí se cresce cada vez mais, se difunde cada vez mais essas novas ideias a partir de uma única raiz, a partir de um único tronco, né? Então, é por isso que esse candomblé de raiz banto e o candomblé que é originário dos iorubás, eles, quando chegam aqui no Brasil, eles vão formando novas religiões que têm afinidade entre si, mas existem algumas diferenças. Atualmente, o candomblé é uma das principais religiões do Brasil. Há controvérsias, né, gente? Na verdade, se vocês forem parar para pesquisar, para analisar direitinho, em torno apenas de 2% da população brasileira se diz, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é quem faz
essas contagens anuais e bianuais. No Brasil, apenas em torno de 2% da população brasileira se liga às religiões de matriz africana, que a gente chama de religião de matriz africana, contra mais de 50% de católicos, contra quase 40% hoje de evangélicos, das mais diversas vertentes dos evangélicos e dos protestantes. Então, quando se fala de uma das principais religiões do Brasil, na verdade ela vai ser a terceira ou quarta, próximo ali do espiritismo e tal. Mas ainda muito distante das outras religiões de origem cristã, né? E aí mas mesmo assim você vai conseguir encontrar um grande número de praticantes nas mais diversas regiões do país. Sua base é o culto aos orixás, mediado por um pai de santo, o responsável, pai de santo ou mãe de santo, tá? Porque dentro dessa hierarquia do candomblé você pode encontrar tanto homens quanto mulheres que chefiam os terreiros, né, que são os responsáveis por aquela prática religiosa dentro de um determinado ambiente. Ele é o principal, né? É o chefe, é como se fosse o padre dentro de uma igreja, o pastor dentro de uma igreja também evangélica, tá? Então, o pai de santo ou a mãe de santo vai ser o chefe, a pessoa principal dentro de um terreiro de candomblé. Então, ele é responsável pela organização de um terreiro, e isto é, pelo local de culto. Os rituais do candomblé que visam o bem-estar sempre, não é negatividade, não há negatividade dentro do culto, a proteção e o auxílio aos seus praticantes, contam com sacrifícios simbólicos feitos de forma a agradecer o apoio oferecido a seus praticantes pelos orixás. É importante a gente falar que quando se diz sobre sacrifício simbólico, professor, mas eles sacrificam pessoas? Não tem sacrifício humano dentro das religiões de matriz africana. Não são os católicos que queimavam gente na fogueira simplesmente por irem contra as suas ideias que eram defendidas, né? Não é como infelizmente a gente acaba vendo bastante aqui no Brasil, simplesmente pessoas por seguirem a sua fé das religiões de matriz africana acabam sofrendo diversos tipos de preconceito, sendo apedrejadas na rua, como a gente já viu o caso não muito distante daqui, uma criança de 11 anos que simplesmente por estar com as roupas ligadas ao candomblé, que é aquelas vestes brancas com torso na cabeça, ou turbante, né? Que às vezes eu até vou para aula com turbante. Aí tava com um torso branco e simplesmente passou uma pessoa na rua, pegou uma pedra, jogou e acertou bem na cabeça da menina. E ele gritou que aquela religião era coisa do demônio e que a pessoa deveria procurar por Deus, que Deus era o único e tal, que tem que ir para a igreja porque o pastor, isso e tal. Infelizmente, como aí eu já falei algumas vezes, dentro das religiões, dentro das igrejas, dentro de qualquer religião, há aquelas pessoas que fazem o bem e há aquelas pessoas que fazem o mal. Então você pode encontrar isso entre os católicos, entre evangélicos, entre umbandistas, entre candomblecistas, entre espíritas. Dentro de qualquer religião, infelizmente, há aqueles que fazem o bem, quer dizer, felizmente, há quem faça o bem, que é a grande maioria, mas infelizmente há aquelas pessoas que também fazem o mal. Mas o importante é a gente falar sempre que é preciso se respeitar a religião das pessoas, né? Então, toda a discussão que a gente já fez em aulas anteriores. Enfim. A Umbanda é outro exemplo importante de religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás. E aí, entre o candomblé e a Umbanda, existem algumas diferenças básicas, inclusive na própria ideia sobre você
você receber os orixás, receber as entidades, né? Como, por exemplo, no candomblé, as pessoas que recebem essas entidades, elas recebem os próprios orixás. Já na Umbanda, não são os orixás não são as entidades, os orixás que vão entrar, se apossar dentro de um ritual todo preparado, claro. Não são eles quem vão estar no corpo das pessoas que estão preparadas para receber esses espíritos, mas sim aquelas entidades que são chamadas de um pouco menores, né, que estão um pouco abaixo dos orixás, que é o caso do preto velho, que é o caso dos ereis, que são as crianças, né, dos caboclos, índios e assim por diante, né? E apesar dessas religiões contarem com um grande número de seguidores, ainda existe muita discriminação contra elas. Manifestações de violência contra os praticantes e seus terreiros, expressões de discriminação racial e de ameaça à liberdade religiosa. Quando a gente fala de expressões de discriminação racial, a gente fala bastante porque a grande maioria dos adeptos às religiões de matriz africana são de pessoas negras. E a própria origem dessas religiões é da África. Não é à toa que, vira e mexe, a gente acaba ouvindo falar aí até de alguns pastores evangélicos que, infelizmente, falam que a África é um continente... a África é um continente amaldiçoado. Um pastor que inclusive é deputado federal, aí, ele já algumas vezes em vídeos, em cultos que ele participa, que ele faz, acabou falando esse tipo de coisa. Ah, por que é que você vê tanta miséria na África? Porque lá é uma terra amaldiçoada, é porque eles acreditam em orixás e não sei o que isso é coisa do demônio. É sempre importante a gente dizer que quem inventou o diabo foram os homens que são ligados ao cristianismo. Tá? Dentro das religiões de matriz africana não existe diabo. Não existe a ideia de mal. Tá? Exu, inclusive, não é de nenhuma forma a representação do diabo. Muito pelo contrário. Exu seria aquela entidade, aquele orixá que está mais próximo de nós e ele é uma espécie de mensageiro. Tipo, quando se faz uma oferenda, quando se faz um pedido, é como se Exu recebesse aquela oferenda, aquele oferecimento, né? Aí ele pega aquele pedido e leva até os orixás, até os demais orixás. Então, essa ideia que se traz sobre sobre o diabo, sobre o mal ser ligado a Exu, é extremamente preconceituosa, né? Porque o cristianismo acabou inventando a existência do diabo para poder amedrontar aquelas pessoas que dentro da religião, dentro do próprio cristianismo, poderia escapar um pouco dos preceitos divinos, né? Escapando daquilo que Deus diz que é algo positivo, essas pessoas são acusadas logo de estar com um pacto com o diabo. E aí que a gente fala sobre heresia, por exemplo. Qualquer pessoa que não segue alguns dogmas católicos, no caso do catolicismo, né? Que eles falavam da existência da heresia, dos hereges e tal, eram aquelas pessoas que não eram católicas, que não defendiam as ideias, os dogmas da Igreja Católica. Como, por exemplo, aquelas pessoas que ousaram fazer ciência lá na Idade Média, eles eram chamados de hereges.
inclusive sendo queimados na fogueira, sendo mortos simplesmente por acreditarem naquilo que a igreja pregava contra. E aí a gente fala, por exemplo, sobre uma coisa que hoje já é extremamente comprovada a existência, é o que a gente chama de heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É a ideia de que todo o universo gira em torno do Sol. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, a gente sabe que os demais planetas giram em torno do Sol. Só que naquela época, lá na Idade Média, lá no período do Renascimento, mais ou menos, eles não tinham como comprovar exatamente isso, né? Então, a igreja, que buscava justificar tudo através de Deus, quando surgiram algumas pessoas que começaram, a partir de seus estudos, a falar que não é a Terra que é o centro do universo. Eles acreditavam no geocentrismo. Não é a Terra que é o centro do universo, mas sim o Sol é o centro do universo. Os planetas, eles giram em torno do Sol e não tudo gira em torno da Terra, que era o que a igreja acreditava. E aí aquelas pessoas começaram a falar isso, que o universo girava em torno do Sol, eles começaram a ser perseguidos. E aí foi o que aconteceu com Giordano Bruno, que foi o primeiro a defender isso. Foi morto na fogueira. O que é que o Galileu Galilei, que talvez seja o nome mais conhecido entre vocês dentro da ciência, fez ao defender isso? A igreja começou a acusar ele de herege e, para ele não ser morto, como Giordano Bruno foi, ele simplesmente começou a negar aquilo que ele acreditava. Então, por estar sendo perseguido, né, as pessoas falavam, dentro da igreja, falavam assim, não, esse cara tem um pacto com o diabo. Simplesmente porque pensa fora da caixinha, pensa diferente do que a gente defende. Ele tem um pacto com o diabo. Aí ele precisou negar essa história, apesar dele acreditar nas pesquisas científicas que ele fez, ele precisou negar aquilo para não ser morto, né? Infelizmente, voltando mais para nosso assunto aqui, infelizmente isso acaba acontecendo muitas vezes, as pessoas não podem simplesmente professar sua fé ou simplesmente dizer que acreditam que são candomblecistas, que são umbandistas, porque vão sofrer algum tipo de perseguição, né? Geralmente, quando se pergunta, qual é a religião, qual é a sua religião, fulano? A pessoa vai responder qualquer outra só para não sofrer o preconceito que infelizmente ainda é muito forte aqui pra gente. E aí, por essa razão, é extremamente importante combater os atos de intolerância e garantir que os praticantes de todas as religiões tenham o direito de seguir suas crenças e praticar os seus rituais. Não é? E então, gente, é isso. Foi mais rapidinho a aula de hoje, né? Só isso, galera. Valeu, falou, tchau, até a próxima.